Quando um apreciador das artes observa pinturas famosas, como aquelas de Pablo Picasso, Van Gogh, Michelangelo e outros muitos, ele consegue observar em cada uma dessas pinturas certos traços característicos que apontam para o estilo artístico do seu respectivo autor. A partir desses traços, que funcionam como verdadeiros padrões, quem gosta mesmo das artes consegue deduzir quem pode ter sido o autor daquela determinada pintura. Pessoal, o nosso universo é também uma belíssima obra de arte. E não só de arte, mas também de engenharia e arquitetura. E assim como as obras de arte realizadas por pessoas, o universo também traz em si mesmo certos traços, certos padrões que apontam para características do seu grande autor e codificador, que é o próprio Deus. E hoje eu quero convidar você então para fazer um rápido passeio comigo por algumas ciências e áreas do conhecimento humano, para que nós possamos ver que Deus não criou as coisas com padrões soltos e aleatórios, mas pelo contrário, ele imprimiu em diversas facetas da sua criação a marca do seu próprio ser, trino e uno. E se você quiser conhecer mais a esse respeito, então vem comigo. Olá, eu sou Dinel França, seu amigo cristão, e a leitura de hoje, aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 19 a 20, diz o seguinte: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, pessoal, aqui nessa leitura, nós vemos que, de fato, o eterno poder de Deus, a divindade do Senhor, é perfeitamente dedutível, é perfeitamente passível de ser inferida e constatada a partir da perfeição, da complexidade e dos padrões que existem em todas as coisas criadas. Bem, se você é cristão, você, meu amigo, irmão querido, certamente está familiarizado com aquela doutrina maravilhosa, misteriosa e ao mesmo tempo muito verdadeira, que tem total respaldo na Bíblia Sagrada, que é a doutrina da Santíssima Trindade, segundo a qual Deus, sendo Ele um só, e a nossa fé sendo monoteísta, no entanto, Deus não é solitário. Pelo contrário, Ele subsiste de eternidade a eternidade em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Dizemos então que o nosso Deus, o Deus servido, o Deus que é crido na fé cristã, ele é trino e uno. Ele é unidade na triplicidade. E ele é o autor dessa majestosa obra de arte, arquitetura e engenharia, que é o nosso universo. Ele imprimiu em diversas facetas dessa criação as marcas indeléveis do seu próprio ser trino e uno. Sim, o padrão 3 em 1 está por toda parte, inclusive nos fundamentos da existência do universo. E é justamente disso que vamos falar agora. Muito bem. Primeiramente, o universo, a maior realidade do mundo físico que nós conhecemos, dentro do qual nós vivemos e existimos. Esse universo é constituído por 3 elementos: tempo, espaço e matéria. Lembrando que matéria e energia são realidades intercambiáveis, ou seja, são manifestações diferentes da mesma realidade. Isso já está provado pela física, segundo aquela famosa equação de Einstein, que você pode conferir aqui. Então, matéria e energia são a mesma realidade manifesta de maneiras diferentes. O universo é 3 em 1, tempo, espaço e matéria. 3 realidades em um só universo. Agora vamos falar de cada uma dessas 3 partes do universo. O tempo, ele se divide em passado, presente e futuro, 3 em 1. E o espaço se divide em altura, largura e profundidade, 3 em 1 também. E a matéria é constituída por átomos. E os átomos se subdividem em prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1 também. E os 3 estados da matéria que nós conhecemos aqui neste mundo: sólido, líquido e gasoso,
3 em 1. Inclusive a água, molécula fundamental da vida, ela só permite existir vida no planeta porque ela consegue intercambiar de um estado para outro, de sólido para líquido para gasoso, de maneira relativamente fácil. Existe neste mundo também a chamada biosfera, ou seja, o conjunto de todos os locais do mundo que podem abrigar seres vivos. E essa biosfera, ela é constituída por 3 bases também, que é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. A litosfera é a parte sólida da superfície do planeta, constituída por continentes, ilhas. Já a hidrosfera é a massa líquida, a água do planeta, rios, lagos, mares e até mesmo as geleiras polares, né, que estão em estado sólido, mas são água também. E a atmosfera, que é o ar que a gente respira. Essas 3 realidades juntas dão base para formar o que a gente conhece como biosfera, que é a esfera onde subsistem todos os seres vivos. 3 bases para uma só biosfera. Agora voltando um pouquinho para as artes, vamos falar das cores. Você sabia que só existem 3 cores na realidade? São chamadas cores primárias: o azul, amarelo e o vermelho. Essas 3 cores juntas, uma vez misturadas em maior ou menor proporção de cada uma, é que formam o conjunto de todas as outras cores que nós podemos ver. Então toda e qualquer cor pode ser, em última análise, decomposta numa dessas 3 ou na mistura de 2 dessas 3 ou das 3 em certas proporções. Mas as cores primárias, as que realmente existem originalmente no universo, são apenas 3. Repito, é o azul, amarelo e o vermelho. 3 cores que formam toda a multiplicidade de outras infinitas cores que os nossos olhos podem contemplar nas artes e na criação como um todo. E a música, as canções que tanto alegram os nossos ouvidos e os nossos corações, elas são constituídas também por 3 partes: ritmo, melodia e harmonia. 3 em 1. Podemos falar também sobre alguns elementos biológicos que dão base para o surgimento e para a sustentação da vida na Terra, que também seguem esse mesmo padrão que nós conversamos aqui. O nosso sangue, por exemplo. A Bíblia fala que a vida de todo ser vivo está no sangue, porque de fato é ele que circula pelo corpo inteiro, levando nutrientes, oxigênio, trazendo resíduos e com isso permitindo a continuidade do metabolismo e da vida. O sangue também é constituído por 3 elementos figurados: leucócitos, plaquetas e hemácias. Você que já leu um hemograma, deve saber que existem 3 elementos ali que são justamente esses que são passíveis de análise. Então, 3 elementos formando um só sangue. E no início da vida, quando o embrião é formado, quando ocorre ali a fecundação entre o óvulo e o espermatozoide no ventre da mãe, forma-se logo então o embrião. E esse embrião rapidamente se subdivide em 3 camadas também, em 3 partes, 3 folhetos germinativos, assim chamados, que são o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Esses 3 folhetos juntos formam um só embrião. E todo e qualquer órgão e tecido do nosso corpo se origina de um desses folhetos. 3 folhetos embrionários formando um só organismo, um só indivíduo, uma só vida. E a nossa pele também é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. 3 camadas formando uma só pele, um só revestimento para o nosso corpo, que é, na verdade, o maior órgão do nosso corpo humano, cumprindo aí uma função importantíssima de proteção, estética e de conforto térmico também. E o que falar também daquelas moléculas que trazem a informação genética, que serve como base de todas as características de todo qualquer ser vivo. Eu estou falando do DNA, o nosso DNA e o DNA de qualquer ser vivo do planeta. Desde a menor das bactérias até o maior dos mamíferos, todos eles têm o seu DNA constituído por algumas substâncias, por algumas moléculas, chamadas na ciência de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, elas são codificadas de 3 em 3. Então, a cada 3 bases nitrogenadas no DNA, traduz-se isso como um aminoácido. E de forma que a sequência geral de bases nitrogenadas na cadeia de DNA é refletida por uma sequência de aminoácidos na cadeia de proteína. E, já que o DNA controla a produção de proteínas, ele acaba em última instância também controlando toda a estrutura e o metabolismo
do nosso corpo. E a cada 3 bases nitrogenadas, o organismo lê e traduz para um aminoácido. Então, de 3 em 3 bases, o DNA vai sendo codificado e gerando a nossa estrutura, o nosso metabolismo e todas as nossas características. Isso vale para qualquer ser vivo, como eu disse e repito, 3 moléculas para cada uma informação. E assim na prática que funciona o nosso DNA. Eu poderia também falar de outros assuntos, como por exemplo a medida de pH, que mede a acidez de certa substância. O pH é dividido em ácido, básico e neutro, 3 em 1. Poderia falar também de um tripé, o pessoal que gosta de tirar foto, de posicionar a câmera, o celular numa haste elevada e que precisa às vezes posicionar essa haste firmada no chão. Mesmo que o chão seja irregular, se essa haste estiver apoiada num tripé, esse tripé consegue se sustentar em qualquer solo, mesmo nos mais irregulares. Enquanto se tivesse só um pé ou 2 iria cair, evidentemente, e se tivesse 4, 5 ou mais, iria ficar balançando, né? Não iria se firmar na superfície, caso ela seja irregular. Mas um tripé se firma em qualquer superfície. Então, resumindo e recapitulando a mensagem central de hoje, nós vemos que o padrão 3 em 1 se encontra em toda a criação, de forma que a natureza, a exemplo dos quadros e pinturas, é uma grande obra de arte que traz em si mesmo as marcas, as assinaturas, o carimbo do seu próprio Criador, do seu próprio Autor, que é Deus. E se tudo fosse obra do acaso, não haveria esses padrões se repetindo de maneira tão persistente e perfeita como nós vemos, porque o acaso não gera ordem. O acaso tende a gerar desordem, entropia, bagunça. Mas se eu vejo ordem, se eu vejo padrões em determinado sistema, pode ter certeza que uma mente inteligente foi quem arquitetou, foi quem planejou e estabeleceu aquela realidade harmônica e perfeita. É o caso do nosso universo, é o caso de toda a criação. A probabilidade de processos aleatórios gerarem tamanha padronização, na prática, é nula. Mas quando a gente entende que uma mente inteligente arquitetou e sustenta todas as coisas, aí sim, tudo passa a fazer sentido. E, dito tudo isso, uma pessoa mais cética que esteja assistindo esse vídeo e não professe a fé cristã, poderia dizer que tudo o que eu falei aqui não passa de um viés cognitivo chamado de viés de confirmação. Ou seja, poderia trazer a objeção de que no universo existem outras estruturas que são 2 em 1, 4 em 1, 5 em 1, 6 em 1, e eu estaria selecionando propositadamente as estruturas 3 em 1 para provar minha tese, enquanto eu ignoro as outras estruturas que poderiam apontar para um suposto Deus 2 em 1, 5 em 1, 7 em 1. Essa tendência que a nossa mente tem de enxergar só o que a gente quer ver é chamado pela psicologia de viés de confirmação. Mas não é o caso do que eu estou falando aqui. Não é o caso da unidade na triplicidade, e nós vamos aqui refutar respeitosamente essa objeção. Repare que nós não falamos aqui de elementos meramente aleatórios. Nós falamos de realidades que dão a base de sustentação da existência, do universo e da vida. Estamos falando dos pilares da existência. Então o universo é tempo, espaço e matéria. Retire um desses elementos e o universo entra em colapso e deixa de existir na forma tal qual o conhecemos. E o tempo também é uma base do universo, é um constituinte fundamental da realidade, e ele é 3 em 1, o espaço, a matéria também. Então, eu estou falando de pilares da existência, e não selecionando elementos aleatórios. O universo é, de forma inescapável e irrefutável, 3 em 1, tempo, matéria, espaço. O tempo também é 3 em 1, a matéria é 3 em 1, o espaço é 3 em 1. Então, os pilares de sustentação de toda a realidade são 3 em 1. E também os pilares que sustentam a vida. O embrião se divide em 3, o DNA é lido de 3 em 3 bases, as cores que constituem o mundo são uma mistura de apenas 3. Os estados físicos da matéria, na forma tal qual conhecemos neste mundo, são 3 também. A esfera onde a vida acontece são 3 também. Então, pessoal, quando o exato mesmo padrão, 3 em 1, se repete em áreas tão diferentes da ciência, na astronomia, na física, na química, na biologia, na genética, nas artes musicais, nas cores, isso não é, e nem poderia ser, ilusão da nossa mente. Trata-se, na verdade, de uma grande assinatura de uma outra mente, maior, melhor, superior, muito mais inteligente do que a nossa, que criou, estruturou e codificou a realidade toda com as marcas do seu próprio ser trino e uno. Esse ser é o Deus
da Bíblia, é o Deus do cristianismo, é o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo.